Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos de novo de volta da Palavra de Deus. E nós estamos a olhar para o livro de 1 Crônicas. Este livro é um livro extremamente interessante. Ele relata a vida dos homens de Deus e no qual nós podemos tirar muitos ensinamentos. É um livro que mostra o ponto de vista de Deus sobre os acontecimentos da vida do povo de Israel. Aquilo que aconteceu à nação durante os reinados de Saul, Davi e etc. Vemos aqui nestes textos de Crônicas aquilo que de alguma forma nós encontramos também no livro de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, só que nesses livros estes textos são relatados do ponto de vista político, do ponto de vista humano. Aqui em 1 Crônicas, os textos são relatados do ponto de vista de Deus. Deus quer trazer à humanidade reflexões sérias na forma como se conduzem, na forma como fazem as coisas, pelos meios que são usados, as metodologias que são utilizadas para chegar aos fins que se pretendem. Deus traz esta reflexão através destes textos. E é por isso que nós temos olhado com muito carinho para eles e retirado, então, as lições necessárias para a nossa vida. Toda a Bíblia é divinamente inspirada, ela é para nosso ensino, ela tem a ver connosco. E assim como o sol não deixa de brilhar apesar das dificuldades, apesar das nuvens, o sol continua a brilhar, assim também a palavra de Deus. Apesar das contradições que muitas pessoas procuram encontrar na Bíblia, apesar de muitas pessoas dizerem que a religião isto ou aquilo, apesar de haver pessoas que tentam confrontar a Bíblia, denegrir a Bíblia, e cada vez saem mais livros pondo em causa aquilo que a Bíblia diz, mesmo assim, a Bíblia não deixa de ser verdade. Assim como o sol não deixa de brilhar porque o céu está nublado. A Bíblia continua a afirmar as grandes verdades de Deus. E é exatamente por isso que tanta gente procura ganhar dinheiro a tentar difamar as Escrituras. É por isso que tanta gente vende livros a tentar denegrir a pessoa de Jesus Cristo. Eu desafio, se você é realmente um cristão, a fazer um boicote a esse tipo de literatura, a esse tipo de filmes, para que realmente essas pessoas parem de dizer barbaridades. Acho que nós temos que estudar mais a nossa Bíblia e conhecê-la de uma forma mais adequada. Pois quando nós conhecemos bem aquilo que Deus diz, mais dificuldade Satanás terá em nos enganar. Talvez você já sabe, porque se você ouve constantemente este programa, já tenho dito noutras ocasiões, Satanás foi o primeiro a usar a palavra de Deus, a Bíblia, de uma forma incorreta. Se você esteve atento logo no início, quando falámos do livro do Gênesis, aquilo que aconteceu no Éden, quando Deus falou com o homem, a seguir veio Satanás, de uma forma muito subtil, questionar: será que foi assim que Deus disse? E Adão e Eva caíram nessa armadilha. Hoje em dia, a metodologia de Satanás continua a ser a mesma. Ele continua a levantar suspeitas sobre se a Bíblia é ou não verdade. E ainda hoje é assim que ele continua a trabalhar. Com Jesus Cristo ele fez o mesmo. Chegou perto de Jesus e disse: está escrito a teu respeito isto e aquilo e aquele outro. Então ele utilizou mais uma vez a Bíblia para pôr em dúvida. E hoje ele faz o mesmo. Pega na Bíblia, pega em personagens bíblicas e então tenta levantar a dúvida. Ele não afirma categoricamente que não é assim. Mas será que foi realmente? Quando você vir um livro desta maneira, escrito, quando você vir um filme realizado dessa forma, eu gostaria de o desafiar a rejeitar essa tentação de Satanás na sua vida. Ele tem essa metodologia desde que o homem existe e vai certamente continuar a utilizá-la. Tome cuidado com esta metodologia na sua vida. O livro de Crônicas aqui continua a relatar, então, as histórias do ponto de vista de Deus. Este é um livro que vale a pena nós dedicarmos e trabalharmos nele para compreender aquilo que Deus tem para nos dizer. A Bíblia é também um registro daquilo que Deus tem
para a vida do homem e do mundo. Desde o início da história da humanidade, que logo rapidamente aconteceram guerras e conflitos, e o homem se voltou e perdeu, no fundo, aquilo que era de melhor no caráter do homem. Por isso o homem tem andado constantemente, desde a sua existência, em conflito um com o outro. Mas não só um com o outro. O homem tem andado em conflito consigo próprio. E muitas vezes vemos que talvez sentimos-nos angustiados no nosso íntimo, sentimos que estamos desanimados, porque este conflito acontece dentro de nós próprios. E é exatamente por isso que nós devemos vigiar a nossa vida e devemos vigiar ao nosso redor. Temos que ter o cuidado para não cairmos nas ciladas do inimigo e não desanimarmos, não nos abatermos no nosso espírito. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo, no livro aos Efésios, ele escreve algo extremamente interessante. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando em toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vemos aqui o apóstolo Paulo a falar desta armadura que nós devemos ter para combater as hostes espirituais. O nosso combate não é contra pessoas, nós não temos inimizade contra as pessoas, antes pelo contrário, devemos amar, diz as Escrituras, até os nossos inimigos. Mas, no entanto, devemos estar prontos para esta batalha espiritual. E se nós não nos preparamos convenientemente, sairemos a perder. O apóstolo Paulo, neste texto aqui, ele relata este texto tendo em conta um soldado romano. E ele vai descrevendo a armadura do soldado romano como que se o cristão necessitasse destes artefactos para se defender. E eu gosto aqui desta imagem que ele utiliza do escudo da fé. É necessário nós termos bem presente, sempre pronto, o nosso escudo da fé. Os romanos tornaram-se guerreiros famosos exatamente pela técnica com a qual eles usavam o escudo. Eles utilizavam o escudo e uniam-se em batalhões, portanto, vários homens juntos uns com os outros, com os seus escudos lado a lado e por cima. E dessa forma eles defendiam-se mutuamente. E é esta mesma imagem que o apóstolo Paulo dá para os cristãos. Se nós nos juntarmos uns aos outros, se nós cristãos não tivermos a degladiar-nos uns contra os outros, mas estivermos unidos uns aos outros com o nosso escudo da fé, nós podemos realmente travar essa batalha contra o inimigo e travar os dardos inflamados de Satanás que são lançados contra aqueles que são cristãos. Então devemos defender-nos espiritualmente uns aos outros. E é neste contexto aqui de percepção de como as coisas acontecem ao nível espiritual que chegamos ao capítulo 18 deste livro de 1 Crônicas. Vamos encontrar nele várias lutas que Davi trava contra os filisteus. Mas vamos tentar então tirar as lições necessárias também para a nossa vida diária. Diz assim o verso 1 neste capítulo 18. Depois disto feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou a Gate e as suas aldeias da mão dos filisteus. Prossigamos com a leitura então agora no verso 4. Vamos dar um salto para lá. Também derrotou os moabitas e assim ficaram por servos de Davi e lhes pagaram tributo. Também Adaraezer, rei de Zobá, foi derrotado por Davi até Amate.
quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe também Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens a pé. Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Aqui Davi é um grande e poderoso guerreiro e começa a expandir o seu domínio e a conquistar estes seus inimigos. Em qualquer batalha ele saía e tinha grande vitória, porque Deus era com ele. Mas vamos continuar aqui a ler o verso 5 e diz assim: Vieram então os sírios de Damasco a socorrer a Adarazer, rei de Zobá. Porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Notemos bem que as grandes vitórias de Davi eram-lhe dadas pelo Senhor. É verdade que ele era um grande guerreiro, mas nós só podemos declarar vitória quando realmente Deus é por nós. Alguém disse um dia que com Deus é a maioria. Nós realmente podemos trabalhar e nos afadigar de uma forma tremenda, mas se não estivermos com Deus e Deus não estiver do nosso lado, essas lutas são em vão. Então aqui vemos que estes homens lutavam, mas Deus realmente estava com Davi e por isso ele alcançava vitória. Nós podemos lutar contra os nossos vícios, contra inimigos espirituais, contra injustiças, mas se o fazemos realmente na nossa força, nós não vamos chegar a lado nenhum. Necessitamos realmente de estar com Deus, de deixar Deus fazer essa obra em nós. E dessa forma nós vamos alcançar vitória. Alguém disse ainda um dia que nós podemos realizar mais com Deus em 60 dias do que sem Deus em 60 anos. E este é um facto. Davi realmente alcançou grandes vitórias porque Deus era com ele. A minha pergunta é: como está a sua vida? Você tem alcançado grandes vitórias na sua vida ou tem lutado quase como um Dom Quixote contra moinhos de vento, onde não chega a lado nenhum e onde simplesmente se gasta e desgasta e as suas energias são libertas sem objetivo algum e aquilo que você pretendia não alcançou e as vitórias que pensava alcançar redundaram em derrotas? Deus quer exatamente fazer o contrário. Quer conduzi-lo a si a grandes vitórias. E é por isso mesmo que ele diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Então, Davi alcançava estas grandes vitórias porque Deus era com ele. E o verso 7 ainda diz: Tomou Davi os escudos de ouro que haviam com os oficiais de Adarazer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibat e de Cum, cidades de Adarazer. Tomou Davi muito grande quantia de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Vemos que Davi foi conquistando estas cidades e trazia grandes quantidades de despojo, o que mostra realmente esta atitude de alguém muito vitorioso. Ele trazia estas vitórias, estes troféus, podemos dizer assim, das suas grandes conquistas. Quando nós, na nossa batalha espiritual, também vivemos conquistas, devemos apossar-nos desses despojos, nessas batalhas espirituais, mas, ao mesmo tempo, quando nós somos derrotados na nossa vida moral, na nossa vida espiritual, realmente só restam destroços, só restam desgraça. Então é necessário que nós nos apercebamos onde estamos a falhar, quais são os vícios que nos dominam, quais são os atos e os pensamentos que controlam a nossa vida, para combatermos esses pensamentos, combatermos esses vícios e depois celebrarmos a vitória. Talvez você possa instituir um dia de aniversário em que você conquistou determinada situação na sua vida. Se você se libertou de um vício, talvez do álcool, talvez do tabaco, talvez um vício como as drogas, ou se libertou de determinados pensamentos que o mantinham aprisionado e escravizado, então assinale na sua agenda esse dia como um novo dia. Um dia de aniversário, um dia para você celebrar, um dia para se juntar com os amigos e declarar: neste dia eu alcancei vitória na minha vida. Fazer mesmo uma festa. Talvez se você tinha um vício como o tabaco ou o álcool,
ou as drogas, se calhar gastava centenas de euros nessas coisas. E, no entanto, agora está a alcançar vitória. Então, o pouco dinheiro que você vai gastar num jantar, se calhar não é nada comparado àquilo que você gastou durante anos nos seus vícios. Gaste então esse dinheiro num jantar com os seus amigos. Celebre de uma forma adequada a vitória que Deus trouxe à sua vida. Não tenha vergonha de celebrar. A celebração faz parte da vida cristã. Deus quer ver os seus filhos alegres e a celebrarem as vitórias que Ele traz à sua vida. Davi realmente trazia este grande despojo que foi utilizado por Salomão para fazer utensílios para a casa de Deus, para celebrar e alegrar-se com Deus. Quanto maior é a tentação, quanto maior é o vício, quanto maior é o pecado, maior também deve ser a celebração e a vitória que alcançamos sobre ele. Então devemos celebrar essas vitórias que Deus traz à nossa vida, pois a vitória que Deus traz é uma vitória completa. O verso continua, no verso 9, a dizer: ouvindo Tou, rei de Amat, que Davi derrotara todo o exército de Adarazer, rei de Zobá, mandou seu filho Adurão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Adarazer e por tê-lo havido ferido, porque Adarazer fazia guerra a Tou. Adurão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as demais nações, de Edom, de Moabe, de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Também Abisai, filho de Zeruía, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom. E todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Esta é uma frase recorrente aqui neste texto. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Eu gostaria que você pudesse, se calhar, tornar esta frase uma frase para si. Sublinhar na sua Bíblia este versículo. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Eu pergunto a si próprio, você está a ter vitória? Os seus passos, quando você caminha, está a ter êxito? Eu não estou a perguntar se está a ter batalha. Batalha Davi estava a ter. Mas está a ter vitória nessa batalha? É necessário empenho, é necessária dedicação, é necessário zelo. Muitas vezes é necessário esforço e sacrifício. Mas está a alcançar vitória? A pergunta de Deus para si hoje é esta. E o Senhor dava vitória por onde quer que ele ia. Este é o desafio que Deus tem para si. Deus quer lhe trazer vitória à sua vida. Deus não está a isentá-lo das guerras. Deus não está a isentá-lo das dificuldades. Mas Deus está a querer trazer à sua vida a vitória. Você está pronto a batalhar? Você está pronto a sacrificar? Você está pronto a dedicar a sua vida para que Deus traga vitória? Então, entregue-se neste momento a Jesus. Talvez seja a altura de você cair de joelhos e confessar a Cristo que tem guerreado sozinho, que tem caminhado esta vida de uma forma solitária. Talvez seja a altura de você derramar as suas lágrimas diante de Deus, confessar que tem tido derrotas e não vitórias, e que Deus quer trazer a vitória à sua vida. Entregue agora mesmo a sua vida nas mãos de Deus, para que essas guerras que você trava a nível espiritual, essas batalhas e esses vícios que você não consegue vencer, Deus traga vitória sobre eles. Confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, corrija a sua vida e deixe Deus trazer vitória, porque o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Esta era a história de Davi. Pode-se tornar a sua história também. O texto bíblico não termina aqui, continua a dar a história de Davi e diz: reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e julgava, e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruía, era comandante do exército, e Josafé, filho de Aiude, o coronista. Zadok, filho de Aitub, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Sozã, escrivão. E Benaías, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Depois disto, morreu Noás, rei dos filhos de Amon, e o seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei-o de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para consolar acerca do pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Naum,
para o consolarem. Disseram os príncipes de Amon a Naum: pensas que, por haver Davi mandado consoladores, está honrando o teu pai? Não vieram servos a ti para reconhecer e destruir e espiar a terra? Tomou então Hanum os servos de Davi, rapou-os e cortou-lhes metade das vestes até às nádegas e despediu-os. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca desses homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vemos que Davi usou de, compaixão para com esta pessoa, mas esta pessoa era má, tinha más intenções, e desonrou a estes embaixadores que Davi havia enviado. E isto trouxe consequências terríveis para os filhos de Amon. E Davi teve de alguma forma de repostar, teve de restabelecer o direito e o juízo. Teve de fazer então o que era correto. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.